Jovem Pan, eleições 2024, a gente segue acompanhando a agenda dos principais candidatos à prefeitura da maior cidade do país. Repórter Álvaro Nocera, como é que foi o dia dos principais candidatos à prefeitura? Álvaro. Boa noite para você, Thiago. Uma boa noite a todos que nos acompanham no Jornal Jovem Pan, começando pelo candidato do PSOL, Guilherme Boulos. O deputado foi até a rua 25 de março, no centro aqui da capital paulista, conhecida pelo comércio popular. Boulos prometeu revitalizar o centro da cidade e também demonstrou preocupação com a quantidade de pessoas em situação de rua. Vamos ouvir a proposta do candidato do PSOL. O nosso caminho vai ser garantir um acolhimento humanizado para essas pessoas que hoje estão em situação de rua, em abrigos da prefeitura, mas ao mesmo tempo criar a porta de saída. E a porta de saída é com trabalho. Imaginem a gente pegar o tanto de necessidade de mão de obra qualificada que tem na construção civil na cidade de São Paulo. E a prefeitura organizar escolas de formação de pedreiro, ajudante, mestre de obra, carpinteiro, para essa população em situação de rua. Você forma e coloca essas pessoas ganhando um salário de R$2.000, R$2.500, que é a base da construção civil. Essa pessoa consegue pagar um aluguel, sair da rua, sair do abrigo e tocar a sua própria vida. Então, nós vamos focar a Operação Trabalho numa forma também de resolver os problemas sociais de São Paulo. Tabata Amaral, do PSB, foi conhecer o Núcleo Assistencial Brasilândia, que fica na zona norte aqui da capital paulista e que cuida e presta um auxílio a pessoas com deficiência e também às suas famílias. A deputada prometeu criar um programa que não só vai auxiliar crianças autistas, mas também as mães. Vamos ouvir a deputada. Como prefeita, eu vou criar o Rampa. O que é o Rampa? É a rede de apoio à mãe paulistana atípica. O que é isso? É primeiro o apoio psicológico. É a gente garantir que essas mães que enfrentam uma batalha gigante de uma vida inteira estejam sendo acolhidas. Nós temos hoje uma rede importante aqui na cidade, com 34 unidades, que são centros de reabilitação. Nós precisamos expandi-los, mas são lugares em que, por exemplo, na hora que a criança está ali fazendo uma terapia, essa mãe vai estar passando no psicólogo, vai estar passando com um profissional para pensar em si também. Caso ela queira uma capacitação profissional para que ela possa ingressar no mercado de trabalho, e aí vem a importância da escola em tempo integral, porque senão a mãe não consegue fazer isso, que é um compromisso nosso, e aquela mãe que não consegue e que realmente não consegue encaixar as terapias, o dia a dia do filho, a gente abordar a questão do empreendedorismo. Ricardo Nunes, do MDB, fez uma caminhada por São Mateus, Zona Leste, aqui de São Paulo. Ele conversou com os eleitores, também entrou nos comércios locais. E durante a manhã, ele participou de uma reunião com o Instituto de Desenvolvimento do Varejo. Ele disse que pretende continuar reduzindo impostos para melhorar o ambiente de negócios. Vamos ouvir o prefeito. A gente também está trabalhando muito para poder diminuir os prazos. A abertura de empresa demorava 6 meses para abrir uma empresa. Hoje você abre uma empresa na cidade de São Paulo em 17 horas. Hoje você abre uma empresa em São Paulo em 17 horas. O que o setor empresarial quer? O setor de varejo, o setor empresarial como um todo. Segurança jurídica, saber que ele vai poder investir e que não vai ter novidades. Que não tenha uma prefeitura abocanhando os impostos. A gente demonstrou que nós reduzimos impostos. O varejo normalmente ele tem prédios muito grandes com relação à questão de IPTU. O que a gente colocou? Eu mesmo não fiz a correção da PGV do IPTU. A gente precisa fazer uma gestão onde, com aquilo que a gente arrecadou, a gente consiga usar bem os recursos, né, ampliar a nossa arrecadação, mas não com aumento de tributos. José Luiz da Atena, do PSDB, promoveu uma caminhada pelo bairro de Piraporinha, Zona Sul da cidade de São Paulo. O apresentador parou para tirar fotos, conversar também com os comerciantes e com, principalmente, os ambulantes locais. Sobre o combate à corrupção, da Atena disse que pretende relicitar as linhas de ônibus das empresas que têm uma suposta ligação com o crime organizado. Vamos ouvir o candidato tucano. Relicitar onde houver roubo no transporte público. Pelo menos 2 empresas que só pagam benefícios a bandidos, ao PCC,
Essas linhas têm que ser relicitadas imediatamente, não tem dúvida nenhuma. É impressionante o que se rouba do poder público e agora provas quase que provadas que, de repente, nos ônibus, o PCC faz com que as pessoas sentem-se em ônibus de bandido e continuam recebendo. Se você reduzir a roubalheira do transporte público, quanto é que vai sobrar para a prefeitura para investir em projetos sociais? Se você diminuir, são 70 licitações feitas pelo prefeito, com 70% das licitações feitas pelo prefeito sob suspeita de concluir corrupção. Pablo Marçal participou de um encontro de candidatos a vereador do PRTB. Ele que estava tendo um certo distanciamento com o partido e com o presidente do PRTB, Leonardo Avalanche. Mas hoje Marçal discursou ao lado de Avalanche, parou para tirar fotos e defendeu o presidente, dizendo que ele não tem nenhum envolvimento com o PCC. Essa fala acontece em referência a um suposto áudio que seria de Avalanche, dizendo que ele teria uma participação na soltura de André do Rap. E a candidata pelo Partido Novo, Marina Helena, fez uma visita ao Instituto da Criança e do Adolescente. Ela visitou o local, participou, conversou com os especialistas, com as pessoas e agora ela faz a gravação para um podcast. Eu volto com você, Tiago. É isso, acompanhando o dia a dia dos candidatos, a Jovem Pan nas eleições 2024, Álvaro Nocera volta na nossa programação. Bom, Dora Kramer, pelo que ouvimos dos principais candidatos, as propostas começam a entrar na mesa, a serem colocadas na mesa, falando, claro, sobre transporte, falando sobre ajuda às pessoas mais necessitadas aqui em São Paulo. E a eleição é assim, o eleitor, na eleição municipal, quer saber do buraco da rua, como sempre, né, Dora? Pois é, agora isso é feito num ambiente controlado, né? O fato político do dia na eleição, em relação à eleição municipal, foi uma entrevista do Pablo Marçal ao UOL, onde ele faz críticas ao governador Tarcísio de Freitas, diz que ele é neutro demais, criticando o apoio do governador ao Ricardo Nunes e dizendo que, se por algum motivo o presidente Lula não puder concorrer em 2026, ele é candidato a presidente. Isso aí pode dar alguma mexida. E, ao mesmo tempo, hoje houve uma reunião em Brasília entre o governador Tarcísio e o ex-presidente Bolsonaro. Obviamente, eu devo confessar, não sei, mas estou supondo que esse fato, o fator Pablo Marçal, bolsonaristas ali com Nunes, um apoio meio dúbio, certamente foi o assunto tratado. Eu acho que no âmbito da política, nessa eleição municipal, o que a gente tem de mais destaque é observar como é que vai se resolver essa questão Marçal, Nunes, Bolsonaro, Tarcísio. E essa história de largar a prefeitura não seria novidade para os eleitores aqui de São Paulo. Kobayashi. Sim, não seria novidade, o que é, de alguma maneira, importante para aqueles que vierem adiante, né? Aqueles que vierem a assumir a prefeitura, porque justamente por não ser novidade, já se sabe qual é o resultado. O resultado aqui em São Paulo, com o João Dória, foi negativo. Isso não foi bom para ele politicamente, não agregou capital político a ele, pelo contrário, pegou mal porque havia uma promessa, aquela coisa de assinatura, registrar em cartório, de que prometia que ficaria ali durante a gestão toda. Então, imagino que qualquer um desses outros candidatos que estejam na disputa saibam que, se estiverem na frente da prefeitura, não é bom politicamente deixar a maior cidade do Brasil para trás para tentar algo novo. Interessante é que o contrário, vindo de Brasília para São Paulo, não gera o mesmo impacto, porque a gente tem Boulos, deputado federal, há 2 anos estava pedindo voto para ser representante do povo em Brasília. No meio do caminho, já está olhando para a prefeitura. A mesma coisa, a Tabata Amaral. Enfim, é interessante, né? Como isso só pega mal se for sair da prefeitura. Se for para entrar na prefeitura deixando outros cargos para trás, isso não impacta tanto.